Meu nome é Erasmo Espadoto, eu sou diretor do Salão Internacional de Humor. Estou aqui nessa função há 4 anos praticamente como diretor, mas trabalho aqui no Salão de Humor há 6. Bom, o Salão já tem 46 anos, começou em 74, numa época de repressão, governo Geisel, ditadura, tal, general mesmo no poder, e os artistas precisavam externar as ideias e colocar os trabalhos que eles costumavam fazer. Isso já tinha um jornal impresso na época que era o Pasquim, onde os artistas colocavam, publicavam as charges, textos e tal, e depois sumiam porque era perigoso realmente. E aí surgiu a ideia aqui de alguns jornalistas, professores aqui, vou citar o nome de alguns: Alceu Rigueto, Fagundes, Luiz Antônio Fagundes, o Cera, o prefeito na época era o Adilson Maluf, um prefeito jovem, muito jovem, com 28 anos, assumiu isso e conseguiu realizar o salão. O Salão de Humor de Piracicaba ele tem um DNA muito forte de contestação. Ele já nasceu na época da ditadura, numa época de repressão, em que as pessoas não podiam falar o que elas queriam e encontraram em Piracicaba um lugar para se expressar. No segundo Salão de Humor, ele já começou a tomar um caráter internacional e pessoas de países que viviam repressão começaram a mandar trabalho para cá. Tanto que um dos países que mandam mais trabalho para o Salão de Humor de Piracicaba, além do Brasil, é o Irã, que até hoje vive em total repressão, né? E o salão ele vem com esse DNA de contestação e também de conscientização, de reflexão. A pessoa ela pode até vir aqui querendo rir, mas ela sai daqui refletindo, ela sai entendendo muito mais sobre o mundo, sobre as questões políticas, as questões sociais da atualidade. A gente recebe muitas escolas aqui, a gente tem um trabalho de agendamento de escolas durante a semana, e a nossa ideia é exatamente isso, que já desde as pequenas gerações elas já tenham esse contato com os trabalhos que são aqui, que são apresentados aqui, com as questões e notícias da atualidade, do mundo, do Brasil e do mundo, para que elas tenham a mente aberta para todas essas questões, que a gente possa fazer uma nova geração de pessoas que pensem, pessoas que reflitam, pessoas que não fiquem alheias às coisas que acontecem por aí. O Salão Internacional de Humor de Piracicaba mantém ao longo desses 46 anos a sua característica inicial, que é de denunciar as mazelas da sociedade. Eu acho muito interessante que você encontra aqui no salão problemática e é uma vitrine praticamente do mundo inteiro, porque nós temos aqui somente nessa edição trabalhos de artistas oriundos em mais de 30 países. Então, a gente tem desde trabalhos de países que possuem regimes totalitários, como países também de regimes democráticos, mas todos que têm suas mazelas e têm questões a serem superadas. Então, você estando aqui no Salão de Humor, você consegue fazer uma viagem pelo mundo inteiro e conhecer essa problemática. É muito mais do que o riso. Claro que o Salão de Humor tem como intuito levar o riso, levar as risadas, mas com um caráter crítico muito forte. E isso é algo que vem se mantendo ao longo dos anos e é algo que mantém o Salão de Humor de pé e o caracteriza hoje como um dos maiores do mundo nesse setor. Eu acho muito interessante que a cada ano a gente vê um crescimento. O salão tem como objetivo crescer cada ano mais, galgar novas posições ali no universo das artes gráficas e no universo cultural. É muito interessante a gente ver que cada vez mais as pessoas têm se interessado, cada vez mais artistas têm se interessado, têm crescido no número de atividades. Como eu disse, nesse ano a gente teve 2 prêmios novos, um para esculturas, que era uma linguagem que atraiu o olhar cada vez mais do salão e isso foi evidenciado com o prêmio, e os originais, que remete ao início. Então a gente vê isso, a gente vê, por exemplo, o Salãozinho de Humor. Nesse ano o Salãozinho chegou à sua 17ª edição e é um trabalho que é feito no intuito de criar novos artistas, criar novos olhares, as pessoas se interessarem. Então é um passo que o salão dá, um olhar que o salão dá em busca do futuro. Claro que precisam ser criados novos artistas,
Eu acho que o salãozinho dá esse passo e o salão de humor, de uma forma geral, mantém o seu olhar para o futuro. Da mesma forma que traz a problemática atual, que traz as questões, as mazelas da sociedade nesse momento, tem o seu olhar sempre para o futuro. Então, eu fico muito feliz em ver que o salão vem crescendo a cada ano e cada vez crescendo quanto à pertinência e quanto à importância dentro do universo das artes. O legal desse ano, uma novidade desse ano é uma exposição paralela multimídia. Então, se você percorrer aqui o espaço do salão, o Armazém 14 aqui no Engenho, além das obras aqui nas categorias cartoon, charge e caricatura, a gente tem uma exposição paralela que é uma exposição do Risadaria, do Paulo Bonfá, que aliás é o novo presidente da edição 2020 do salão, do 47º, assumiu e vai trabalhar com a gente o ano que vem. E ele trouxe para esse ano, para a edição de 2019, essa exposição multimídia, muito interessante e diferente das demais. Tá, a entrada para o salão é franca, não paga nada para visitar. Então, espero todos vocês, sejam bem-vindos. O funcionamento do salão é de quinta a domingo, quinta e sexta das 9 às 17, sábado, domingo e feriados das 14 às 19. Então eu convido a todos, sejam todos bem-vindos para visitar a 46ª edição do Salão Internacional de Humor. Obrigado.